Olá pessoal, tudo bom? No vídeo anterior a gente falou sobre os desafios da liderança. Todo empreendedor, todo gestor, todo aquele que exerce um cargo de liderança tem vários desafios pela frente. Então vai lá e assiste o vídeo que eu fiz para você. Hoje a gente vai falar sobre as principais falhas que os líderes cometem. Tem um livro chamado Sucesso Máximo, que é escrito pelo James Waldrop e o Timothy Butler. Eles são professores de Harvard. E eles escreveram um livro baseado numa pesquisa que eles acabaram fazendo com centenas de líderes e profissionais exercendo papéis de liderança. E eles perceberam, eles listaram na verdade as 12 principais falhas ou hábitos que os líderes têm que acabam colocando em risco a sua liderança e a sua própria carreira. Desses 12, eu selecionei aqui alguns que eu considero fundamentais que a gente aborde, né? E para você saber, a grande maioria desses hábitos, né, essas razões das falhas da liderança, estão relacionados à parte comportamental, emocional, e não a questões técnicas do líder, ou conhecimento do líder. Vamos lá. Uma das coisas que ele coloca lá e que realmente acontece na prática é ver o mundo somente com a sua lente. Ou seja, ele não olha pela lente dos outros, ele não tem empatia, falta de empatia. Então ele só olha com a sua lente. Então ele não consegue, na verdade, visualizar aquilo que os outros estão sentindo ou que estão vendo naquele momento. Isso realmente acontece, gente. O líder, para ser líder, ele tem que se colocar na posição do outro, na posição do liderado, na posição da outra pessoa, para que ele possa sentir aquilo que o outro está sentindo, e aí sim ele consegue exercer influência sobre o outro. Como é que eu vou exercer influência sobre alguém se eu não sei o mundo dessa pessoa, se eu não conheço o mundo dessa outra pessoa? Então é fundamental que o líder ele tenha essa consciência, né, do que o outro sente, o que o outro passa. A segunda razão, né, a segunda falha que eu queria comentar com vocês aqui hoje, é evitar o conflito a qualquer preço. Então tem alguns líderes que vão para o conflito, tem outros líderes que evitam o conflito. E aquele que evita o conflito também está errado. Ou seja, ele evitar o conflito significa que ele não quer discutir com outros, ele não quer ver o ponto de vista do outro e considerar o ponto de vista do outro. Então, evitar o conflito a qualquer preço é ficar na passividade, né? É não dizer não, né? É não ser assertivo. E o líder tem que ser assertivo, ele tem que realmente se posicionar, ele tem que realmente falar, porque o ser assertivo é positivo, né, gente? O ser assertivo é colocar a situação como ela é, né? Se posicionar e entender a posição do outro. Isso é ser assertivo. Então, entender a sua posição e a posição do outro é ser assertivo. Então, a falta de assertividade, a falta de evitar esse conflito, evita essa questão do entendimento das posições de cada um. Outra questão também importante que ele coloca é atropelar agressivamente a diferença. Então, aí é o contrário, né? O cara não ser passivo, é ser agressivo, é o contrário do anterior. Então ele tem uma posição, o outro vem com uma outra posição contrária e ele atropela, né, de forma agressiva, ele não deixa espaço para negociar aquilo que a gente estava falando há pouco do ser assertivo, entender a posição dele e a posição do outro. Tá? Então, ser agressivo também não adianta, nem ser passivo, nem ser agressivo, tem que ser assertivo. Tá bom? Então, aqui tem muito líder assim, é um líder trator, atropela todo mundo. Então, evite ser esse líder trator. Outro líder também, outra falha comum dos líderes, é que ele fica sempre correndo para o pódio, sempre quer os louros da vitória. Se as coisas dão certo, é com ele, foi ele que teve a ideia, é por culpa dele que chegamos lá, ou seja, ele é o responsável pelas coisas positivas.
nem sempre ele assume isso nas coisas negativas. Então é interessante esse líder, né, que ele sempre corre para o pódio, ele sempre quer receber o troféu de campeão. Tá certo, gente? Então tome cuidado, porque a equipe não gosta desse tipo de líder. Esse é o líder pavão, né? Quando as coisas vão bem, ele está lá sempre na ponta. Quando as coisas estão mal, ele some. Né? Dificuldade para superar adversidades, outra falha dos líderes. Né? Quando tem uma adversidade, eles têm dificuldade de superar, acabam negligenciando as coisas, acabam sucumbindo à dificuldade. Não, quando tem a dificuldade, enfrenta a dificuldade. Né? Peito aberto, enfrenta, mostra para os outros da equipe que você é o exemplo. Né? Então, como é que você vai dizer para os outros que eles têm que superar uma adversidade se você não supera? Então, você tem que dar exemplo como líder. Outra característica, outra falha do líder que a gente começa também a observar é aquele que é emocionalmente surdo. Então, o Timothy, né, o Butler e o Aldrich levantaram isso. O emocionalmente surdo é aquele que não está aberto às emoções. Ele é racional, puramente racional. E o líder ele tem que ser parte razão, parte emoção. Não pode ser emocionalmente surdo. Ele tem que estar sensível ao seu liderado, poder entendê-lo. Né? Muitas vezes o liderado não consegue desenvolver, não ter resultado, ter um bom desempenho, porque ele está com um problema emocional. Então o líder tem que entender isso, ele tem que sentir isso. Tá? E tem que estar aberto a isso, chamar o liderado, conversar com ele. Somente eu faço bem feito. É outra falha do líder, que concentra tudo. Somente eu sei fazer. Então, ele tem um mindset fixo, a gente já falou disso lá no início, né? Aquele líder de mindset fixo que diz, não, cara, você não sabe fazer isso, só eu sei fazer. E acaba concentrando, isso é ruim para ele, e acaba sobrecarregando ele, e é lógico que isso não vai ser bom para a equipe, nem para ele, nem para a empresa. Tá? Então, tente entender, tente compartilhar com a equipe, delegar para aquele liderado que tem condições de assumir aquilo. Tá bom? Então isso é importante. E se o liderado não tem condições, treine o liderado, oriente o liderado até que ele tenha condições de que você então delegue para ele. Outra falha muito comum nas lideranças é faça o que eu digo, não o que eu faço. Gente, isso aí é uma grande falha. Todo líder tem que ser exemplo. As pessoas não fazem aquilo que ele diz, fazem o que ele faz. Então, se você quer que sua equipe siga você, seja exemplo. Faça aquilo que você quer que seja feito por eles. E eles vão fazer. Não apenas fale. Né? Você tem que compartilhar na prática. Na prática. Entendido, gente? Muito bem. Então, eu sintetizei aqui, na verdade, não falei das 12 hábitos, das 12 falhas cometidas pelas lideranças, mas eu listei algumas que eu considero as principais aqui, que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada aí, como falhas dos empreendedores, dos empresários, dos líderes que hoje comandam suas equipes nas empresas, tá bom? Amanhã eu vou falar das consequências que isso traz para as equipes e para as empresas. Né? Ou seja, o que acontece quando um líder age dessa forma, o que acontece com as equipes e, consequentemente, com os negócios, com as empresas, tá bom? Um grande abraço e até lá.